le Seigneur, je réfléchis une chose. Quand Dieu a appelé Lazare, Lazare sort. C'est très difficile. L'homme connaît toutes les instincts dans le ventre. La Bible dit qu'il était décomposé. Décomposé. La tête est de l'autre côté. L'oreille de l'autre côté. C'était impossible. Pour que Lazare soit ressuscité. Maintenant, je me suis pensé que Lazare n'était pas ressuscité. Lazare était créé. Oh, Jésus. Lazare n'était pas ressuscité. Lazare était créé. Des fois, tu attends être ressuscité. Ton mariage, tes affaires, ta santé. Non, je ne suis pas venu te dire ça. Je suis venu te recréer encore. Il ne parlait pas. Il appelait le ciel et la terre. Mais il n'a pas dit le premier mot de Dieu. Le premier langage. La première expression. La Bible dit. Il a dit que la lumière soit. Non. Dieu aime la lumière. Deus ama a luz. Ça c'était la première expression de Dieu. Isso foi a primeira expressão de Deus. Parce que quand il a créé, pois quando ele criou, il y a eu les ténèbres. havia trevas. Mais il a appelé la lumière. Mas ele chamou a luz. Écoutez-moi. Escuta-me bem. Depuis le 9 décembre. Desde o dia 9 de Dieu dezembro. m'avait parlé de ça. Deus me falou sobre isso. Il m'avait dit. Ele me disse. Prospère. Próspero. 2022. 2022. C'est l'année de la lumière. É a ano da luz. Oh, est-ce que je parle de lumière? Dieu m'a parlé. Deus me falou. Que cette année. E este ano. C'est l'année de lumière. É a ano da luz. Ce soir. Esta noite. Le Père a confirmé. O Pai confirmou. Quand il a parlé. Quando ele falou. Je me suis dit Dieu merveilleux. Eu falei, nossa, Deus é maravilhoso. L'année de lumière. O ano da luz. Tu brilleras. Você vai brilhar. Dieu soit Você tem que brilhar. Avant tout d'abord, Antes de tudo, dans toute la Bible, em toda a Bíblia, est l'histoire de la paternité et de la filiation. a história da paternidade e da filiação. En commençant même dans le ciel, Começando no céu, le gouvernement céleste o governo celestial est composé du Père et du Fils. é composto do Pai e do Filho. Donc, ce sont des principes sacerdotaux. Quer dizer que são princípios sacerdotal. Moi, je suis sorti dans un arbre géologique qui est bâti de l'éducation. Eu me tirei de uma árvore genealógica que é batida de uma Et educação. quand on a appliqué ça, E quando apliquei, et nous avons reçu le résultat. recebemos resultado. La notion du Père dans la Bible A noção do Pai dentro da Bíblia n'est pas seulement la notion biologique. não é somente a noção biológica. Non. Não. Quand la Bible parle de Père, Quando a Bíblia fala do Pai, ce n'est pas la notion biologique. não é a noção biológica. Parce que quelque part, Jésus disait ceci. Pois no lugar Jesus dizia o seguinte. Il dit, vous avez un père, le diable. Ele disse, vocês têm pai que é o diabo. Voulez-vous accomplir ses désirs? Quereis cumprir os desejos dele? Donc la notion du père A noção do Pai n'est pas liée não está à la ligada notion biologique, na noção biológica, mais est liée dans la notion de la source mas está ligada na noção da fonte et des modèles. e do modelo. Mais lorsque nous appelons Dieu Père, Mas quando chamamos Deus Pai, regardez-moi, me olha. quand on appelle Dieu Père, Quando chamamos Deus Pai, cela ne dit pas qu'il a le sexe masculin. não quer dizer que ele é masculino. Non. Não. Dieu est esprit. Deus é espírito. L'esprit n'a pas de sexe. O espírito não tem sexo. L'esprit n'a pas de généalogie. O espírito não tem genealogia. Quand on dit Père, Quando falamos de c'est Pai, parce qu'il est la source. pois ele é a fonte. C'est lui le géniteur. Ele é o gerador.
Le Père est un esprit. Pai, o Pai é o Espírito. Est une sémence. E tudo é uma semente. Le Père O Pai est une voie à suivre. é uma via a seguir. Isso. Le Père O Pai est une couverture spirituelle. é uma cobertura espiritual. Le Père a une idée sur la destinée du Fils. O Pai tem uma ideia sobre a destinidade do filho, o destino do filho. Un vrai Père Verdadeiro Pai est lui-même fils d'un Père. Ele mesmo filho de pai, de outro pai. Como você não tem pai, você quer que as pessoas te chamam de pai? Ne m'enterrez pas ici. Não me enterre aqui. Ne laissez pas mes os ici. Não deixa os meus ossos aqui. Dieu était en difficulté. Deus estava em dificuldade de délivrer Israël para libertar Israel sans l'esprit du Père. Sem o Espírito do Pai. Parce que Israël pois Israel ne connaissait pas le Fils. Não conhecia o Filho. Moïse était le Fils. O Moisés era filho. Il invoquait le Dieu d'Abraham. Ele invocava o Deus de Abraão. Le Dieu d'Isaac. O Deus de Isaac. Le Dieu de Jacob. O Deus de Jacó. C'est pourquoi Por isso, ils ont conservé l'esprit. Eles conservaram o Filho. Ils ont conservé les mémoires. Conservaram a memória. Ne laissez pas mes os ici. Não deixa meus ossos aqui. C'est le mort qui conduit le vivant. É a palavra, é o morto que acompanha c'est os viventes. C'est l'esprit du Père. O Espírito do Pai. Les intérêts n'est pas important que la race. Os interesses não são mais importantes do que a raça. Les intérêts n'est pas important que l'espèce. Os interesses não são mais importantes do que Nous a sommes espécie. chrétiens. Somos cristãos. Nous sommes des frères. Somos irmãos. Nous devons se protéger. Devemos nos proteger. Aussi longtemps. Enquanto la lèpre de Naaman. A lepra do Naamã ne finit pas. Não acaba. Il n'y a pas l'existence des prophètes. Não há existência do profeta Eliseu. Et le message de la fille de la servante. E a mensagem da serva sera comme un discours. Vai ser como discurso em vão. Não. Oh, le ministère. Ora, o ministério qui ne fabrique pas les espèces. Não fabrica espécies. C'est un faux ministère. É falso. Attention. Cuidado. Le héritier. O herdeiro vai beneficiar do manto quando há o calor do pai e filho. O manto fica do mestre pelo filho. Mon problème ce matin, o meu problema nesta manhã não é seulement Esther, não é somente da Esther, não é seulement Vasti, não é da Vasti. Mon problème, o meu problema ce matin, desta manhã é celui qui prenait soin é daquele que cuidava de toutes les femmes du roi, de todas as mulheres do rei. On a choisi Esther, escolheram a Esther, le Seigneur va préparer bango, convinha prepará-las, il faut pas qu'elle la bango, convinha cuidar e vigiar sobre elas. Aquele que estava cuidando, il faut azala eunuque. On doit gérer les affaires du roi. Pois está gerenciando os negócios do rei. Et celui qui est castré, aquele que era castrado, il est dans l'inconscience, está na consciência. Il n'a pas la sensibilité. Ele não tem a sensibilidade. Je parle des choses bien pour le ministère. Estou falando das coisas pelo ministério. C'est lui aquele qui va gérer les femmes du roi. Que vai gerenciar as mulheres do rei. Il doit être castré. Tem que ser castrado. Parce que toutes les femmes sont belles. Pois todas as mulheres são lindas. Mais ceux qui vont l'homologuer qui vont valider, se não tirar a sua masculinidade, il va toucher les choses du roi. Ele vai tocar nas coisas do rei. Il sera qualifié comme Rubens. Vai ser qualificado como Rubens. Il a monté à la couche du père. Ele subiu sobre a coxa do pai. Il a perdu le ministère. E ele perdeu o ministério. Donc celui qui est appelé au ministère, todo aquele que está chamado pelo ministério, só que va castrer yote. Se você não está castrado, no espírito da prostituição, tu vas toucher les femmes de Dieu. Você vai tocar sobre as mulheres do servo de Deus. Pour gérer, para gerenciar les affaires du roi, os negócios do rei, il faut être castré. Convém ser castrado. Eita, c'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à gérer. Por isso não é todo mundo que é chamado a gerenciar. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Não é todo mundo chamado pelo pastor. Não. Il faut être castré. Convém você ser castrado. Sinon vous allez toucher les
sensibilité du roi. Senão você vai tocar sobre a sensibilidade do rei. Ele que estava cuidando delas. Estava cuidando pela beleza do seu banho. Ela Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz. Il est le serviteur ancien. Ele era o mais velho servo da casa. Celui qui a demeuré. Aquele que permaneceu. Celui qui connaît le goût du roi. Aquele que conhece o gosto do rei. Attention, il y a le plus ancien et le plus âgé. Há o mais velho e o mais antigo. Tu peux être le plus âgé. Você pode ser o mais antigo. Mais tu n'es pas le plus Mas ancien. você não é o mais velho. Le serviteur ancien. O servo antigo. C'est lui qui connaît le goût du roi. É ele que conhece o gosto do rei. Et ce serviteur-là, E aquele servo il doit être castré. tem que ser Il castrado ne peut pas toucher les choses sensibles du roi. para não tocar-nos nas coisas sensíveis do rei. Senão você vai brincar sobre uma mulher. É minha. Eu deixei você cuidar dela. Agora você aproveitou. Amém. Cela nous amène à comprendre. E de lá nos leva a Un entender. bon ministre de Dieu Bom ministro de Deus doit être conscient. tem que ser Comme inconsciente. un enfant, Como uma comme criança. celui qui a perdu la sensibilité. E como uma pessoa que perdeu a sensibilidade. Bien gérer les choses du Para roi. bem gerenciar as coisas do C'est rei. lui qui connaît Aquele que conhece le goût du maître. o gosto do mestre. Alléluia. Amém. Les serviteurs anciens, O servo mais velho il a cherché la femme, procurou a mulher, mais il n'a pas la sémence. mas ele não tem a semente. Oui, il a cherché la femme. Ele procurou a mulher. C'est lui qui a cherché la femme. É ele que foi procurar a Mais il n'a mulher, pas la sémence. mas ele não tem a Celui semente. qui a la sémence, Aquele que tem a c'est semente Isaac. é Isaac. Amém. Yomi boya. Você se recusa Tomba la tata. e vai exaltar o pai. D'abord, c'est le bola. E Deus vai te fazer a bondade. Toi, tu vis avec 5 garçons. Você vive com 5 moleques. Et le 7e, E a non, sétima, et le 6e que là, tu as là, o sexto que você tem n'est pas encore ton mari. não é ainda seu marido. C'est moi qui ai tombé. Agora sou eu. Moi, c'est un tambour de Bibali 6. Aquela mulher andou com 6 homens e nenhum deles tinha semente. Le jour, elle a rencontré l'homme qui a la sémence. O dia que ele encontrou o homem que tinha semente, Oh. C'est pourquoi, écoutez-moi, por isso escuta eu il bem. y a des hommes qu'on appelle Iris. Há homens que se chamam Uris. Tu n'as pas la sémence Se não tem de semente donner à Bathsheba. de entregar para o Le Bathsheba, jour, il entrera dans le palais. o dia que ele entrará no Il palácio, rencontrera David. ele vai encontrar o Davi. Et il aura la Ele sémence. vai ter a semente Et la vie entrera. e a vida vai entrar. Allez, Dima. 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 Agora sai no grito. Sai no grito. Em nome de Jesus. Père, Pai, je communique eu estou la comunicando vie a vida. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Sois libéré. Seja libertado.
nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.